O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. Meus amigos, e o Eclético tendo o prazer de dar continuidade nesse ano 2026, hoje com um encontro muito especial com um dos nossos jovens promissores dentro da área do empreendedorismo e também, recentemente, com visões políticas. Trata-se de Azra El Akbar, este jovem teresopolitano de origem, de raiz, e que se dedicou, nos últimos anos, à produção de grandes eventos na cidade, como todos sabem, todos que o conhecem e o acompanham. E acontece que este ano é um ano atípico para esse tipo de produções, como pode-se imaginar. É um ano onde temos dois eventos fantásticos já previstos. O Carnaval, e o próximo é justamente a nossa Copa do Mundo. Tem um terceiro com possibilidades ainda imprevistas, que é a possibilidade de um entrelace global entre o nosso dileto, maravilhoso, exclusivo, nunca antes na história deste país comentado, o Donald Trump e sua companhia. Mas isso fica para uma próxima ocasião. Hoje nós vamos ter a oportunidade e o prazer de ouvir o Azra nos contando um pouco dessa última caminhada dentro do mundo dos grandes eventos e do empreendedorismo aqui na nossa cidade. Azra, boa tarde. Boa tarde, Alexis. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, TV Cidade, pelo espaço. Então, uma palavra, como praticamente eu sempre faço, a palavra é sua para que nos conte, nesta nossa charla de hoje, sobre o que vem por aí. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Azra El Akbar, sou teresopolitano, como o Alexis fez aqui o preâmbulo, e empreendo na área de entretenimento na cidade, impacto social, comunicação, desde 2006. Ou seja, desde que eu tenho 16 anos, eu empreendo em entretenimento, cultura. Comecei numa banda, intérprete dos Beatles com meu irmão, e dali surgiu o gosto pela produção de eventos. E em 2015 fundei o Grupo El Akbar aqui, que está com a logomarca aqui atrás, e em 2025 completamos 10 anos de entregas para o município de Teresópolis. Somos focados em fazer grandes eventos turísticos, gastronômicos, que desenvolvam economicamente a nossa cidade, gerem empregos e principalmente tragam novas divisas para que a gente possa enriquecer toda a cadeia produtiva da nossa cidade. Justamente, principalmente na área de turismo, né? Que é um dos teus focos e que eu também acompanho, eu também tenho essa verve turística. O turismo, como está aos teus olhos neste momento preciso dentro do nosso município? Bom, o turismo é uma dos três principais vetores econômicos do mundo, né? Turismo, agricultura e tecnologia. Por acaso temos os 3 polos aqui em Teresópolis. A nossa cidade, até hoje, ela se mantém como a cidade da vocação turística. Ela ainda não é uma cidade turística, falta-se muita estrutura, profissionalização, equipamento, capacitação, divulgação, posicionamento, distribuição, enfim. Estamos ainda engatinhando nesse setor em que a cidade é vocacionada, mas onde ela não consegue ainda exercer a sua vocação. E quais seriam os pontos, digamos, nevrálgicos que você apontaria como imediatamente necessários de serem implementados? Primeira coisa é a mudança de mentalidade do empresário na cidade. O turismo, como qualquer outro empreendimento, qualquer outro segmento, você precisa investir nele e você precisa aparecer para as pessoas. Então não adianta você abrir um negócio, seja ele do segmento de hotelaria, de gastronomia, de aparelho, se você não chega até o cliente, se o cliente não te descobre, você não traz esse cliente.
E o turismo ele tem uma característica que é o motivo. As pessoas precisam de um motivo para que elas viajem e que elas possam estar se locomovendo, seja sozinho, com seu parceiro, com a sua família, para viver essa experiência. O turismo nada mais é do que experiência. O que falta na cidade aqui é um grande motivo para a pessoa visitar a nossa cidade. E esse grande motivo, na verdade, nós temos vários, só que ele não é bem comunicado, ele não é bem comercializado na prateleira do turismo nacional. E a gente precisa de distribuição, ou seja, o turista ele precisa chegar aqui através do motivo e ele precisa ser distribuído. Então a gente não tem uma organização que vai apresentar para esse turista quais são todos os atrativos que ele pode fazer para passar um final de semana, para passar uma semana, para passar um dia, enfim. E esse viés, ele não é uma opinião minha, ele é um fato. A gente tem aqui na cidade uma média de 2 diárias. 2 diárias é final de semana. Final de semana não é necessariamente turismo. A gente tem aqui como nosso principal visitante o carioca, o morador da Baixada, que são pessoas próximas que vêm passar o final de semana. Então ela está muito próximo, 1h30, 1h40, vem aqui, passa o final de semana, às vezes nem passa o final de semana, vem só para almoçar. A gente hoje tem, de uma forma melhor estruturada, o nosso setor gastronômico, temos excelentes aparelhos na cidade. Depois da pandemia, essa oferta melhorou muito, não só em quantidade, mas em qualidade, mas a gente ainda não consegue ter aqui, por exemplo, uma família, um grupo, passando uma semana, 5 dias, aumentando o tempo de permanência, que é o que faz com que o turismo, de fato, deixe um dinheiro que realmente faça significado na cidade. Beleza, eu vou aproveitar o gancho e lembrar do nosso, que é do Le Canton. Sim. O Le Canton foi, inclusive, se bem me recordo, durante a pandemia, o único hotel, pelo menos na região serrana, que teve ocupação praticamente total durante todo aquele período. Qual acredita você ser o segredo de que eles continuem se mantendo lá dentro em Vargem Grande e que aqui na cidade, que temos tudo à nossa disposição, nós não consigamos trazer? Primeiro, eu participei desse período no Le Canton. Primeiro que, por si só, o produto deles é diferente. O produto deles é um resort. O produto deles diferente da hotelaria da nossa cidade, onde você está vendendo acomodação. O Le Canton, ele vende tudo para você. Então, ele é um transatlântico. Ele é como se você fizesse um cruzeiro. Você pega seu carro, deixa no estacionamento, entra no hotel e o seu carro vai continuar no estacionamento. Você não vai sair do hotel. Você vai pagar a sua estadia lá, seja final de semana, seja semana, para você viver todas as experiências que o hotel te oferta. E durante a pandemia, a ocupação deles foi gigantesca por um fator muito importante. A área livre, aberta e verde deles é uma das maiores da cidade. São 2,4 milhões de metros quadrados de área que o Le Canton tem, além de 50 mil metros quadrados de ativo imobilizado construído. Então, ele tinha uma vantagem competitiva em relação a todos os outros hotéis da região serrana, que era o fato de dispor de uma grande área verde e aberta, que fazia com que a legislação que foi criada para a pandemia facilitasse a sua ocupação e a procura das pessoas para sair de casa e viver uma experiência diferente. Maravilha. Agora, nós não podemos evitar de acompanhar tudo que está acontecendo no ambiente turístico e, naturalmente, em todos os eventos que o turismo proporciona. Um dos eventos que traz turistas do mundo inteiro para o Brasil e que é, digamos, o príncipe das atrações nacionais brasileiras é o Carnaval. Perfeito. Como é que está o nosso Carnaval esse ano aqui? Bom, a prefeitura ela vai fazer uma série de ações, tanto no centro urbano quanto no interior. Então, se eu não me engano, posso estar deixando faltar algo, mas todas as praças da cidade, as principais praças da cidade, terão algum evento, algum entretenimento. Vai ter carnaval aqui no centro da cidade, na Praça Olímpica, vai ter carnaval na Feirinha, vai ter carnaval em Bom Sucesso e vai ter o carnaval privado, que é feito em parceria com a prefeitura, pela minha empresa, que é o Foliando, na Praça Nilo Peçanha e Ginda Bloch. Então, assim como 2025, onde a prefeitura buscou distribuir ações e entretenimento pela cidade, agora em 2026 eles fazem isso com um pouco mais de potência. Beleza. E qual é a sua visão
do seu próprio empreendimento em parceria com a prefeitura? O Folheando, ele foi criado para atender uma demanda de um público que já vinha naturalmente para Teresópolis durante o Carnaval. O Carnaval o Carnaval em Teresópolis é destino do carioca que quer sair da grande festa, da grande massa, do oba-oba e da confusão, porque o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente como o melhor carnaval da Terra, mas é uma confusão louca, você tem que estar disposto a viver ali a massa. Então, para quem quer sair dessa experiência e viver o conforto, o sossego, a família, a tranquilidade, essas pessoas buscam o interior. E a gente, lá em 2019, a gente criou um modelo onde a gente oferta um carnaval familiar, olhando para a segurança em primeiro lugar. Hoje, inclusive 2026, o tema maior das eleições vai ser segurança pública. E lá em 2019 a gente já se atentava que o carioca ele busca segurança. Então, o Folheando ele é um evento focado 100% na família, de uma forma segura, em que a gente possa trazer o turista de 0 a 99 anos para viver todo o conforto, a experiência e a segurança que o Folheando oferece. Maravilha. Bom, aproveitando, meus amigos, o ensejo dessa questão carnavalesca, eu não posso me furtar a trazer a baila e ouvir a opinião de um jovem promissor que está atento aos movimentos que a nossa nação toma, aos rumos que a nossa nação tem tomado e principalmente pelo amor que ele tem à sua terra natal, o que acontece aqui no nosso burgo teresopolitano. Trata-se aqui dessa, carnavalescamente falando, desta empreitada pré-eleição, onde uma escola de samba de Niterói vai sair às ruas, apoiada, parece, por volta de 12 milhões de reais, trazendo como o seu tema principal a história do nosso espetacular, lindo, maravilhoso. Nunca antes na história do Brasil tivemos alguém tão maravilhoso como este rapaz, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É a história dele e a contraposição de seus desafetos. Portanto, e fica aqui já desde sempre, como nunca deixamos de fazer, que qualquer um de vocês que nos oferecem graciosamente a sua audiência, que se sintam tocados, ofendidos ou citados, tem aqui na nossa televisão, TV Cidade, canal 9, já em aberto e em oferta de público, o seu direito de resposta se sentir tocado de alguma maneira que seja considerada por você ofensiva. Portanto, já está dado e oferecido o direito de resposta, porque vamos ouvir do nosso jovem empreendedor aqui como ele visualiza esta ação que, além de outras coisas, levada a sério, seria muito, muito séria a questão de uma propaganda pré-eleitoral fora do, eu diria, fora do âmbito legalmente autorizado. A história você talvez tenha recebido já informações que é sobre essa escola de samba de Niterói, que vai trazer o Lula como o seu enredo deste ano. Assim, que fique muito claro, a gente vive um momento muito sensível de polarização, mas a minha opinião pública, eu sou totalmente contrário ao Lula desde 2003. Se vocês forem nas minhas redes sociais, lá no Facebook, em 2003, eu já era contrário ao Lula, então o que eu vou trazer aqui é a minha opinião sobre o que ele representa. No sentido de dizer que contar a história do Lula em ano eleitoral, em que ele possivelmente será candidato, sendo patrocinado pelo dinheiro público da Embratur, onde você faz um enredo, que esse enredo possivelmente são cânticos eleitorais, e ao mesmo tempo você também faz críticas ao seu principal opositor no outro viés da polarização, que é o Bolsonaro. Isso é deflagrada campanha antecipada, tanto que o Partido Novo entrou com uma ação, inclusive no TCU, e já saiu a resposta do TCU favorável a essa ação, dizendo que não pode, onde esses 12 milhões que estão sendo investidos nessa agremiação de Niterói,
é um absurdo. Se fosse em 2023, 2024, 2025, não tinha problema nenhum. Agora, em ano eleitoral, falar da história do Lula, fazendo ataques ao seu opositor e com dinheiro público, é um escárnio, mas não nos assusta em vista de tudo que a gente tem presenciado. Não surpreende em termos do que a gente tem presenciado. Não só quanto ao governo Lula, com seu gasto público, com seus escândalos de corrupção, CPI do INSS, Banco Master e, lógico, não menos importante, talvez mais importante, a ditadura do judiciário que é promovida pelo Alexandre de Moraes e seus acertos. Então, essa é a minha, como você falou, direito de resposta, quem se sente tocado, fique à vontade, quiser debater. Aqui eu não estou entrando em viés ideológico, meu posicionamento é contrário. Nem era esse o objetivo. Meu posicionamento é contrário ao Lula, isso é público, então não preciso aqui fazer meias palavras, mas sobre a ação não é nem a minha opinião. O próprio TCU, Tribunal de Contas da União, já deu parecer favorável à ação contra o investimento público para contar a história de uma pessoa que não tem uma história, né? Um cara que cortou o próprio mindinho para conseguir da mão esquerda, o cara que é destro cortou o mindinho da mão esquerda para conseguir uma aposentadoria por invalidez. Então isso não é uma história que mereça ser louvada. E é isso. Minha opinião sobre isso, ela transcende a minha opinião. O próprio TCU já deu parecer favorável a impedir esse investimento nessa escola de samba. Quer dizer, fica patente que é totalmente ilegal uma ação dessas. Quer dizer, se não houver... É ilegal, imoral, antiético, é tudo. Inconstitucional. É tudo. Então, e aí fica a pergunta no ar de que se não houver, meus amigos, o tempo hábil para que essa verba seja restituída aos cofres públicos e não houver o tempo de impedir o desfile, o bloco vai para a rua e nós, mais uma vez, nós, não eu, nem tampouco o jovem Azra, estaremos aplaudindo. O povo brasileiro gosta de um aplauso. Panis e cissis, o grande bordão. Então, era esse o assunto que eu visualizava como importante dentro de um bate-papo com o Azra, que é um moço que está acompanhando para e passo tudo que nos acontece aqui. Bom, o nosso tempo televisivo, como sempre, é reduzido, fazemos sempre o que podemos para alcançar os limites do tempo, normalmente costumamos ultrapassar o tempo, hoje nós vamos ficar mais ou menos dentro dos limites, e vou passar a palavra ao Azra para que ele teça aí as suas despedidas e que deixe, como sempre peço aos nossos convidados, que deixe uma mensagem para o Teresopolitano. A palavra é sua. Bom, a mensagem que eu deixo é te convidar para estar com a gente no Foliando, que vai acontecer nesse carnaval de 13 de fevereiro a 17 de fevereiro, de sexta a terça-feira. Sexta-feira, de 5 horas da tarde à meia-noite. Sábado, domingo, segunda e terça, de 1 hora da tarde à meia-noite. A gente tem show, tem bloco carnavalesco, tem desfile pet, tem desfile infantil, tem espaço kids, tem o espaço Levanta Mulheres com feira de empreendedorismo feminino e tem tudo que um carnaval seguro e familiar para a sua família, de todas as idades, pets, possam viver da melhor forma. Então fica o convite, a entrada é franca, espero vocês lá. Alexis, muito obrigado pelo convite. TV Cidade, muito obrigado pelas portas abertas e até o próximo encontro. É isso aí. Até o próximo. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa.